Bom dia! Hoje eu tô aqui para falar sobre temperamentos nas nossas escolhas profissionais e relações, como identificar, né? Uma ferramenta aqui vou trazer para identificar os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, para a gente saber se administrar, se comunicar, se posicionar com pessoas diferentes, de temperamentos diferentes, como é que a gente se conecta na diferença, contorna as diferenças. Bom dia, meu amor, Deia, minha prima aqui, Edna, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o assunto para quem entrar depois. O Instagram colocou o terror nos... Bom dia, Li, que bom te ver aqui. O Instagram colocou o terror nos produtores de conteúdo, que é sumir com os filtros e até agora nada. Aí. Então, o que nós vamos tratar aqui hoje? Usar essa ferramenta, né, de autoconhecimento para tomar decisões que contemple quem a gente é. Quando a gente não sabe quem a gente é, quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos, o que acontece? A gente se sobrecarrega primeiro tentando ser tudo. Então eu fico sempre olhando para as qualidades que os outros têm e pensando, puxa, eu não sou bom em fazer isso. E aí eu fico me forçando a ser bom naquilo. E não tem problema necessariamente a gente fazer isso. A questão é, será que eu estou me apropriando daquilo que eu tenho de bom? Será que eu estou aproveitando aquilo que eu já tenho de bom? Ou eu só estou tentando ser outra pessoa e ser quem eu não sou? E isso gasta muita energia. Bom dia, Leia. Então, quando eu conheci essa ferramenta aqui que eu vou compartilhar com vocês, eu não sabia, né? Não sabia nada de temperamentos, não tinha tanto autoconhecimento. E eu tentava muito ser uma pessoa mais formal, mais séria, mais calma, mais contida no trabalho onde eu estava, na área jurídica, né? A área jurídica é um ambiente mais formal, né? Mais sério. E aí, quando eu fiz o meu teste de perfil comportamental, que é a ferramenta que eu uso para temperamentos, no que eu comecei a ler o relatório, eu falei, nossa, mas esse relatório tá errado. Eu não vou terminar de ler. O relatório tinha mais de 40 páginas e eu parei ali porque começou a falar que eu sou uma pessoa comunicativa, que eu sou uma pessoa criativa, que eu sou uma pessoa inspiradora, e eu acostumada a me ver como uma pessoa dentro do escritório, na frente do computador, super detalhista, super técnica. Eu pensei, não, eu sou a técnica. Eu não sou essa pessoa aqui, né, comunicativa e criativa. E aí, quando eu fui assistir as aulas sobre temperamento, que eu vi que não é que o teste estava errado, primeiro porque ele é validado cientificamente e tem 98,8% de assertividade, mas porque eu vinha tentando ser quem eu não era. Eu estava num ambiente que pedia uma versão minha que não era tanto a minha essência, que pedia de mim essa técnica, pedia de mim essa formalidade. E para eu atender isso, eu fazia um esforço muito grande porque era algo muito distante da minha natureza. Então a gente consegue ser aquilo que esperam de nós, a gente consegue se adaptar a diferentes situações, só que quando isso é muito distante da nossa natureza, isso gasta muita energia. Gasta muita energia ser quem a gente não é, ou tentar ser perfeito e ter qualidades que outras pessoas não têm. Então eu sempre falo, né, nas minhas falas, da importância da gente reconhecer os nossos pontos fortes, porque se a gente fica olhando só para aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que não está indo bem, e o nosso cérebro é sempre inclinado a olhar para isso, porque ele quer que a gente evolua, só que se eu não olho para aquilo que eu já sou boa, aquilo que eu tenho facilidade, aquilo que eu faço bem, eu não tenho energia, não tenho recurso, não tenho motivação para eu continuar na minha jornada, né, de evolução. Então é muito importante, principalmente se eu quero melhorar, se eu quero continuar aprendendo, evoluindo, indo melhor na minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus resultados, também é importante que eu reconheça aquilo que eu sou boa, as qualidades que eu tenho, e não ficar só olhando para os defeitos, para aquilo que eu tenho que melhorar, para aquilo que o outro tem de bom e às vezes eu não tenho.
Então, um dos primeiros aprendizados que eu tive foi quando eu busquei, né, o autoconhecimento, foi lá em 2019, eu vinha tendo um conflito com uma chefe. Já contei essa história várias vezes, né? E uma das primeiras coisas que eu entendi sobre o meu temperamento é que eu sou uma pessoa muito comandante, muito mandona. Eu gosto de assumir o comando da situação, eu gosto de tomar a iniciativa, eu tenho a tomada de decisão rápida, impulsiva. E aí, quando eu fico como funcionária, que era o que estava acontecendo comigo naquela época, eu preciso ficar me contendo o tempo todo e isso gasta muita energia. Por isso eu vivia cansada, vivia estressada, porque o cansaço e o estresse estão ligados. Quanto mais cansada a gente está, menos energia a gente tem para lidar com o estresse natural da vida, com o estresse natural do dia a dia. Então, se eu estou gastando muita energia porque eu estou precisando ter características que eu não tenho, essa mesma energia é a mesma que eu vou usar para ter paciência com alguém, é a mesma energia que eu vou usar, vou precisar para tomar as melhores decisões. Então, conhecer o nosso temperamento é para a gente tomar decisões que contemplem quem a gente é, que facilitem a nossa vida, porque a gente não é quem a gente é por acaso. Eu não sou comunicativa por acaso, para eu ficar num lugar sentada na frente do computador sem falar com ninguém. Eu sou comunicativa para usar minha comunicação a favor das pessoas. E já tem pessoas que são mais técnicas e não são mais técnicas porque elas têm que se tornar mais comunicativas e se forçar a fazer isso. Elas são mais técnicas porque elas vão contribuir, servir a partir do lugar da técnica. Então nós temos complementaridades e é a partir do momento que eu sei onde é que está a minha força que eu emprego essa força no lugar certo. Então, olhando para a sua vida hoje, eu quero que você comece a perceber o quanto que a vida que você leva hoje é uma vida fácil para você, é uma vida leve para você. Não no sentido de não ter problema, porque ter problema faz parte da vida, mas no sentido de que aquilo que você faz combina com você. Aquilo que você, né, os ambientes que você frequenta, você não precisa ficar o tempo inteiro se reprimindo ou se forçando aquilo que você não é. Se você é uma pessoa introvertida, você não fica se forçando a ser comunicativa. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa introvertida que tem que se conter, ela gasta muita energia nisso. Uma pessoa... Eu falei o quê? Uma pessoa extrovertida que tem que se conter. E o contrário também, né? Uma pessoa introvertida que está sempre sendo cobrada a se comunicar mais, também vai se cansar muito. É importante que a gente se flexibilize? É importante, mas com limites. Né? Se eu estou num ambiente que é simplesmente contrário à minha natureza, essa conta não vai fechar para mim. Então, por natureza, vamos imaginar que a gente fosse como um elástico. Quando eu, Tainá, tô podendo ser só eu, bem relaxada, bem tranquila, bem à vontade, posso tagarelar, posso puxar 10 assuntos ao mesmo tempo, misturar um assunto no outro, essa é quem eu sou por natureza. É como se eu fosse esse elástico aqui, relaxado, é só quem eu sou, é gostoso, é leve ser só quem eu sou. Quando eu percebo que onde eu tô é esperado algo além de mim, então se eu sou comunicativa, eu tenho que escolher melhor minhas palavras, eu preciso me concentrar mais num assunto só e não ficar me perdendo, eu vou esticando isso aqui. Aí eu preciso fazer um esforço para ser um pouquinho mais isso, um pouquinho mais aquilo. E um pouquinho de esforço pra gente se adaptar é saudável, porque a gente se torna mais maleável. E aí eu consigo realmente estar e tirar um bom proveito de diferentes situações em diferentes circunstâncias. Só que se eu só estico, então muda, esforça, longe da minha essência, o que vai acontecer com esse elástico aqui? Se eu só forço e não relaxo e forço demais, o que acontece com ele? Ele arrebenta. E a gente também, se a gente fica só se esforçando, nunca relaxa, não se esforça demais, ele rompe. Romper é o quê? É uma exaustão, é um burnout, é uma depressão.
E muitas vezes, quando que a gente vai se colocar nesse lugar aqui de romper? Às vezes porque eu tenho uma autoestima baixa, e como é que a gente sempre vai buscar, de forma inconsciente, confirmar as nossas crenças. Então, se eu tenho uma autoestima baixa, eu vou tender a achar que eu não sou boa em nada, que nada daquilo que eu sou boa é importante. E aí, então, tudo aquilo que é bom sobre mim eu desvalorizo. Se alguém me elogia, eu falo, não, mas eu tiro o meu próprio mérito. Eu não acredito, eu acho que a pessoa está sendo educada, ou que aquilo que eu sei que é fácil para mim é fácil para todo mundo. E não é, aquilo que é fácil pra gente não é fácil pra todo mundo. Aquilo que é óbvio pra gente não é óbvio pra todo mundo. Só que eu preciso ter essa disposição. Às vezes esse desconforto, é desconfortável a gente reconhecendo que a gente é bom. Mas o preço da gente não reconhecer também é muito alto. Tá fazendo sentido até aqui, gente, que eu tô falando? Então esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, que eu estava num ambiente de trabalho que me exigia que eu fizesse isso aqui. O segundo aprendizado que eu tive foi no meu casamento. Eu mudei, né? Eu descobri que eu tenho mais perfil para ser autônoma, descobri que eu tenho um perfil mais dominante e eu mudei de trabalho, né? Eu virei dona do meu negócio. E isso contemplou muito mais a minha natureza. E aí eu comecei a ficar muito eufórica e a ter um monte de ideias. E aí eu falava pro Ricardo, amor, tô com a ideia de fazer isso, meu marido, né? Tô com a ideia de fazer isso, aquele outro, não sei o que. E aí o Ricardo, que tem um perfil tomada de decisão rápida e impulsiva. E o Ricardo, uma pessoa muito mais ponderada do que eu. Mas eu não tava olhando pra isso nessa época. E eu falava, amor, olha, tô com a ideia de fazer isso. Daí ele falava assim, mas você pensou nisso? Você analisou isso aqui? Você já checou essa outra coisa aqui? E aí eu sempre pensava assim, nossa, como o Ricardo me joga balde de água fria, por que ele faz isso? E aí quando eu fui entender de perfil comportamental, eu vi que o Ricardo estava só trazendo a visão dele. E a visão dele estava se complementando à minha. Então eu, impulsiva, criativa, mas sem analisar muito a viabilidade das minhas ideias, e ele trazendo mais concretude para isso. Tá, amor, mas olha, tem isso aqui, você tem que pensar nisso também antes de sair fazendo. E com isso ele dava uma chance muito maior de eu filtrar as melhores ideias e tornar as minhas ideias mais concretas. Só que na minha imaturidade, né, na minha ignorância naquele momento, eu achava que ele estava dando balde de água fria. Então, e a gente entender os perfis nos trouxe muitas conversas como casal, porque normalmente a gente vai se relacionar, vai casar com alguém que é o nosso perfil oposto. Então eu tenho alta dominância, eu vou chegar na parte de explicar os perfis para vocês identificarem, tá? E o Ricardo tem alta estabilidade. Esses dois fatores são opostos. Enquanto um tá olhando para isso aqui, o outro tá olhando para isso aqui. E se a gente fica brigando por causa das diferenças, a gente perde o que a gente tem de melhor, que é a complementaridade. É ele trazer uma visão que é muito diferente da minha e que juntas essas duas visões formam algo muito mais rico do que a minha visão. Só que no piloto automático, na nossa inconsciência, o que a gente quer das pessoas? A gente quer que elas pensem como nós, que elas ajam como nós, né, no piloto automático. Então a gente perde todas essas oportunidades que as diferenças trazem. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, Ingra, eu vou chegar nessa parte, tá? Da gente descobrir, já tô quase chegando lá. Antes de eu começar a falar dos temperamentos, manda essa live para 2 amigos teus, pelo menos. Eu vou mandar aqui. Deixa eu ver 2 pessoas. 3. Aí. O que eu quero também combinar aqui com vocês? Falei alguma coisa que fez sentido? Não esqueçam de apertar o coraçãozinho, de interagir aqui com a live, porque é assim que o Instagram distribui esse conteúdo para mais pessoas, vai considerar relevante, tá? Que mais que eu ia falar? Perguntas, podem me mandar aqui, fez sentido, não fez sentido? Quanto mais vocês interagem, mais eu sei como que esse conteúdo tá chegando para vocês e posso me adaptar, né? A levar ele da melhor forma possível. Então, comecei aqui contando para vocês, né, como é que foi o impacto
de saber sobre os temperamentos na minha vida. Hoje, essa é a primeira ferramenta que eu uso com os meus clientes. Por quê? Porque é quando eu vou saber como é que aquela pessoa funciona, como que eu vou me comunicar com ela e como que eu vou conduzir o processo dela. Porque algumas pessoas vão precisar de velocidade, de praticidade, outras pessoas vão precisar de mais conteúdo para ela poder confiar, para ela poder se abrir. Algumas pessoas são mais racionais, outras pessoas são mais emocionais, tá? Então eu vou abrir aqui uma imagem para ficar bem didático essa questão dos 4 temperamentos. Vamos ver se vai dar certo. Ó, veja se apareceu aí para vocês. Então, essa teoria que eu trabalho, existem várias teorias sobre temperamentos. Essa que eu trabalho é uma das mais completas e populares, que é a teoria DISC. DISC porque são as iniciais dos 4 fatores. Então, ela divide o nosso comportamento em 4 fatores, sendo que todos nós temos os 4 fatores. Gente, se eu estiver muito rápida, se não estiver fazendo sentido, vocês vão me ajudando aqui, tá? Então, quais são esses 4 fatores? O primeiro do DISC, né, é a dominância. Quem que é o dominante? O dominante é essa pessoa comandante, essa pessoa mais mandona, é uma pessoa corajosa, ousada, impulsiva, ansiosa, é uma pessoa que pensa muito em resultado, é uma pessoa que tem muita mão na massa, é uma pessoa que tende a ser uma pessoa de sucesso. Esse é o ponto forte do dominante. O que ele decide que ele vai fazer, ele vai lá e faz. Qual que é o ponto fraco do dominante? O dominante não tem tanto esse lado mais sensível, esse lado empático, esse lado de cultivar as relações. Às vezes ele até tenta, mas é muito difícil para ele, porque ele é tão impaciente, ele é tão ansioso, ele quer tanto chegar ao ponto, que às vezes o ritmo dele acaba sendo agressivo para outros perfis. Veja aí como é que isso chega para você, tá? Veja com qual dos 4 você vai se identificar mais, porque todos nós temos os 4, mas nós temos 1 ou 2 que vão se destacar mais, tá? E aí que a gente tem que olhar, é aí que vai estar a nossa maior clareza. Então, o dominante, ele é essa pessoa objetiva, prática. Para os outros perfis, que às vezes são mais comunicativos, tem uma tomada de decisão um pouco mais lenta e ponderada, o dominante é aquela pessoa que às vezes te corta no meio da frase para entender onde é que você quer chegar. E ele nem percebe que ele faz isso. Ele é aquela pessoa que fala a verdade, doa a quem doer. Ele é aquela pessoa que você vai desabafar e vai levar uma bronca dele. Então, o dominante não é a melhor pessoa para te acolher e ouvir quando é isso que você precisa. Mas ele é a pessoa que vai te dar uma solução para um problema quando você estiver pronto para olhar para a solução. Esse é o dominante. Alguém se identifica com o dominante? Alguém sabe? Para aquela teoria clássica do Hipócrates, esse é o colérico, é o dominante. O segundo fator é o influente. O influente é aquela pessoa comunicativa, tagarela, criativa, bem-humorada, engraçada, conversa com todo mundo, fala pelos cotovelos, gosta muito de falar. E qual que é o ponto fraco do influente? Às vezes não passa seriedade para as pessoas e aí não passa confiança. O influente, ele se distrai muito fácil, perde o foco muito fácil, é uma pessoa que se anima e se interessa por muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes começa as coisas mais do que termina por conta disso. É uma pessoa que tem muita vontade de agradar e às vezes se sabota por causa disso. Então vai ser uma pessoa que pode ensinar outras pessoas, que pode se comunicar muito bem, mas vai precisar trabalhar com essa questão de foco, de um pouco de seriedade. Algum influente aqui que se identifica com isso? Terceiro, gente, é o Dias de Renda aqui. O Yuri é dominante, né, Yuri? Li, onde que você se achou influente? O terceiro, gente, é o estável. O estável é aquela pessoa calma, é aquela pessoa ouvinte, é aquela pessoa que a gente ama ter por perto, é aquela pessoa que vai nos ouvir com um sorriso, vai acolher, é aquela pessoa que vai ter um abraço, é aquela pessoa carinhosa, é aquela pessoa que nos enxerga.
E essa é a força do estável. Ele enxerga o outro, ele consegue acolher as pessoas sem levar tudo pro pessoal, sem ser uma pessoa reativa. E qual que é o ponto fraco do estável? O estável é aquela pessoa que quer carregar os outros nas costas, que tem dificuldade em desagradar, tem dificuldade em se impor, tem dificuldade em falar não. E aí, às vezes, ele começa a ter um desafio no relacionamento, e todo relacionamento vai trazer desafio para nós. Ele vai querer fugir do desafio. Ele vai querer criar um distanciamento no relacionamento. Ele é aquela pessoa que, às vezes, não querendo viver um estresse com a pessoa, vai se afastar da pessoa. Então, qual que é o cuidado que o estável tem que ter? Entender que às vezes desagradar é o que você faz para garantir que aquele relacionamento pode continuar. Porque se você fica só engolindo e acumulando, vai chegar uma hora que você vai se desinteressar por essa pessoa. Você pode até gostar dela, mas essa relação vai ficar insustentável, porque ela vai estar fazendo coisas que te incomodam, vai às vezes estar te sobrecarregando, não vai saber que está fazendo isso porque você não está comunicando, e aí você vai se sentir cada vez mais sobrecarregado com essa pessoa e o seu interesse por ela vai minguar. Então eu sou uma dominante casada com um estável, e a gente já conversou muito aqui em casa sobre a importância da gente falar sobre aquilo que nos incomoda. Eu falei pro Ricardo, falei, meu amor, aquilo que eu tô te incomodando, eu preciso que você me fale. Porque assim, o que acontecia? Eu sou comunicativa, eu sou ID, na verdade, eu sou influente dominante. Mas o meu influente, eu consigo flexibilizar muito mais. O meu dominante é o que me desafia muito mais. E um dia eu tive essa conversa com o Ricardo, porque eu falei, meu amor, se você não fala, aí uma das coisas que a gente chegou nos nossos alinhamentos foi que ele falou assim, mas você já viu como que você reage quando eu reclamo de alguma coisa pra você? E foi muito importante ele ter falado isso, porque eu não sabia, era automático, eu não sabia como eu vinha reagindo. Então eu pedi desculpas e pedi pra ele ter paciência comigo, né? Pedi pra ele me lembrar desse combinado. Então, pra gente se alinhar, né, entre os diferentes perfis e viver com essas diferenças de forma saudável, a gente não pode ter preguiça de falar sobre isso, de falar sobre o que está incomodando, de reconhecer aquilo que a gente está errando, aquilo que a gente é limitado. Então, às vezes eu sou impaciente, às vezes eu sou muito rápida, às vezes eu sou muito reativa. E eu preciso, quando eu assumo isso nos meus relacionamentos, eu facilito muito para outra pessoa se relacionar comigo. Porque daí ela sente, então eu posso falar sobre isso com a Tainá. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Falei do estável, tem mais algum estável aqui, fora o Ricardo? E agora eu vou falar do conforme. O último dos 4. O conforme é uma pessoa extremamente perfeccionista, é uma pessoa técnica, minuciosa, detalhista. Tudo que o conforme faz, ele faz assim de forma muito bem feita. Qual que é o ponto fraco do conforme? Às vezes é o excesso de crítica, às vezes com o outro e o tempo todo com ele mesmo. O conforme, às vezes, falta ele ser flexível, ele quer sempre ser muito bom, ele quer sempre tomar a melhor decisão, então ele pensa muito, analisa muito, às vezes demora muito, procrastina muito, às vezes não toma uma posição porque não tem certeza que é a melhor posição. E o conforme também, ele é mais desconfiado, ele é mais teimoso. Por quê? Porque tudo que o conforme faz, ele faz no mínimo detalhe, ele se aprofunda, ele quer dominar aquilo. E aí ele sente que outras pessoas não vão ter o mesmo capricho que ele. Então ele tende a criticar, ele tende a desconfiar. E é importante que o conforme não leve tudo tão a ferro e fogo, para ele não sofrer com isso, para ele não se sobrecarregar com isso. Faz sentido? Tem algum conforme aqui, uma pessoa que é muito detalhista, que às vezes sofre por causa disso? A emoção de fundo de cada perfil do dominante é a raiva. Então o dominante precisa aprender a conviver com a própria raiva. Do influente, a emoção de fundo é a alegria. Então o influente precisa aprender a não ser refém da alegria, só querer fazer aquilo que faz ele feliz, porque não é assim. Tem coisa que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Ah, Ingrid, conforme. Ah, Ingrid, então,
é bem importante essa consciência para que você torne a sua vida mais leve para você. A emoção de fundo do estável é o medo. O estável, ele pensa bastante, analisa, demora um pouquinho, não toma a decisão logo de cara, porque ele tem medo. Isso faz com que a decisão dele seja muito acertada, mas ele precisa às vezes flexibilizar no sentido de: isso é tão importante assim, isso é tão arriscado assim, será que eu preciso pensar tanto nessa situação? O que de pior pode acontecer? E se acontecer, o que eu posso fazer? E a emoção de fundo do conforme é a tristeza. E o conforme e o dominante, eles são emoções de fundo negativas, de 3, né, na verdade, só do influente que não. O influente precisa não se tornar refém da emoção que ele busca o tempo todo, ele quer se divertir o tempo todo, e a vida não é assim. E os outros 3, que tem a emoção da raiva, da tristeza e do medo, também precisam aprender a não ser reféns, né? Não se deixar guiar, não se deixar dominar pela raiva, pela tristeza, pelo medo, mas ao mesmo tempo também não se obrigar. Isso é uma coisa que acontece muito em todo lugar e especialmente no nosso país. Ai, todo mundo tem que ser simpático, todo mundo tem que ser feliz, e é por isso que os meus conteúdos, eles não são conteúdos que são sempre uau, né? Na verdade não são, eu acho. Eu até me empolgo às vezes, mas eu gosto de trazer esse conteúdo com uma leveza, porque eu sei que tem pessoas diferentes aqui assistindo. Eu não tenho interesse em atender só um tipo de perfil comportamental, porque senão isso também vai me deixar limitada. Eu quero interagir nas diferenças, eu quero aprender com isso. E eu estar nesse ambiente de diferenças me ensina diariamente, porque a gente não aprende sobre o nosso perfil ou qualquer outra coisa uma vez só. A gente aprende e se desvia, aprende e se desvia, e reaprende e desaprende, né? E tudo isso faz parte. Gente, tá fazendo sentido até aqui? Vocês têm perguntas para fazer? Eu vou postar agora um por um, tá? Começando pelo dominante. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Então, algumas características da dominância. E o que é importante a gente entender sobre pontos fortes e pontos fracos? Todos os traços que a gente tem, eles não são por si só qualidades ou defeitos. Um mesmo traço de comportamento pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito, dependendo do contexto e dependendo da intensidade. Então, qualquer um dos 4 perfis, se ele tiver nos extremos, ou uma qualidade levada a 100, ou uma qualidade reprimida a 0, isso vai se mostrar como um defeito. Mas se tiver mais no equilíbrio lá no meio, vai se mostrar como uma qualidade. Então, o dominante, ele é o que? Ele é uma pessoa direta, ele é uma pessoa rápida. Isso pode ser impulsividade, isso pode ser irresponsabilidade se for levado para um extremo. Isso pode ser coragem e ousadia se for equilibrado e num bom contexto. E isso pode ser, se eu reprimo demais lá no 0, uma covardia, uma insegurança, uma paralisação. Então a gente não precisa se preocupar, por exemplo, se você tem clareza dos seus defeitos, você também pode ter clareza a partir dos seus defeitos da qualidade que você tem. Porque o seu defeito, ele é só uma qualidade fora de contexto. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, se você já é uma pessoa que sabe que você é crítica, sabe que você é impaciente, sabe que você é medrosa talvez, quer dizer que você é uma pessoa rápida, ágil, prática. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, o dominante, vamos falar das características do dominante. Gosta de ter o controle da situação, faz isso sem nem perceber. E se você não é dominante, você certamente convive com alguém que é dominante e que te desafia. Então é importante entender que esse é o jeito do dominante ser. Não é porque ele quer te controlar, é porque ele é controlador. É sobre ele, é sobre como ele funciona. Não é sobre você. E é importante que você não leve tudo pro pessoal se você quer aprender a se relacionar, né? Entender que aquilo que aquela pessoa tá fazendo é quem ela é. Então, se essa pessoa age dessa forma comigo, o que eu já sei que eu posso esperar dela?
Medo na dose certa é precaução e na dose errada vira paranoia. Exatamente. Exatamente. Então é importante, quando você tá com o dominante, entender que não é por mal, né? Que ele não tá... A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É exatamente isso. A gente fica a vida inteira buscando equilíbrio. Então quem que é o dominante, gente? Controlador, realizador, faz, realiza, alcança. Ele é determinado e também às vezes teimoso por conta disso. Tem que prestar atenção. Ele é forte, dinâmico, ágil, autoconfiante, rápido, visionário, autoritário, insensível e o último aqui acho que é rude. Não sei, não tá aparecendo aqui pra mim. Então ele tem que ter cuidado, né? Se ele for sempre rápido, às vezes ele atropela as pessoas. Às vezes ele não explica, não contextualiza, não ouve e vai só fazendo. E com isso vai passando por cima. Por quê? Porque o olho dele tá todo no resultado. Não é porque ele quer passar por cima nas pessoas, mas ele quer o resultado e ele é ansioso. O ritmo dele, os dominantes que eu atendo são as sessões mais rápidas. E se eu demoro muito, o dominante começa a batucar. Começa a ficar nervoso aqui. Então, não é sobre mim, é sobre o ritmo daquela pessoa. Já me falaram que eu sou muito teimoso. O dominante é uma pessoa que ele tende a ser mais autoconfiante, ele confia muito nele mesmo. Então ele tem que ter cuidado com isso, de às vezes não ouvir os outros. Tem que ser aberto ao feedback. Todos nós temos que nos abrir ao que a pessoa está falando. Normalmente, teve um exercício que eu fiz nas minhas formações, que era o caderno de críticas. E era para você ter um caderno, e nesse caderno você ia anotar todas as críticas que você recebesse. E para mim foi muito doído fazer, foi um dos que eu mais enrolei para fazer. E aí um dia eu sentei e escrevi as últimas críticas que eu me lembrava, fechei, porque eu não queria olhar naquele momento, e voltei alguns dias depois com a cabeça bem fria para ler. E na hora que eu li de cabeça fria, eu vi que todas as críticas eram verdade. Todas as pessoas estavam certas sobre tudo aquilo que elas falaram. Só que qual que é o problema? A gente escuta a crítica e acha que aquilo é a gente. Então eu, Tainá, sou impulsiva, às vezes eu sou teimosa, às vezes eu sou grossa, impaciente, egocêntrica, falo mais do que escuto. Eu tenho tudo isso, só que eu não sou tudo isso. É verdade tudo isso a meu respeito, mas também é verdade que eu sou esforçada, que eu sou inteligente, que eu sou bem intencionada, que eu sou honesta. Então fica muito pesado se eu não tenho clareza daquilo de bom a meu respeito, quando eu preciso olhar para aquilo que não é tão bom a meu respeito. Então a gente precisa ver se eu sou dominante, se eu sou impaciente, é porque eu sou prática. Esse é o lado bom. Eu tenho que tomar posse das duas coisas. Eu preciso tomar posse do lado bom e eu preciso tomar posse do lado ruim para eu ter clareza, tomar decisões, me comunicar nos meus relacionamentos. Vou passar para o próximo agora. Então esse é o dominante. Influente. Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu abaixar aqui. Aí. Então o influente é aquela pessoa bem-humorada, confiante, impulsiva, emocional, falante, desorganizada, começa um monte de coisa, não termina nenhuma, é muito calorosa, né? Gosta de se comunicar, de conhecer pessoas novas, de conversar, de saber mais sobre as pessoas, de falar mais de si, de contar histórias, tagarela, né? Expressiva, sanguínea, né? É aquela pessoa esquentada, sabe? Que é tudo muito emoção à flor da pele. Indisciplinado, detesta ter disciplina, detesta planejamento, se sente preso. Eu tenho altíssima influência e para mim foi importantíssimo eu aprender a me organizar, porque eu começava muitas coisas e não terminava. Hoje eu começo e termino porque eu me organizo, mas foi muito desafiador. É uma pessoa otimista, persuasiva, tem facilidade de se comunicar, tem facilidade de passar suas ideias para as pessoas. Simpática e acho que o último ali é habilidosa, né? Então qual que é o cuidado que o influente tem que ter?
Saber quando ser mais informal, né, mais solto, e quando ele precisa ser mais sério porque a situação exige, né, porque para ganhar a confiança das pessoas, para não levar na brincadeira algo que para o outro às vezes é algo muito sensível. Tem que prestar atenção se ele está conseguindo ouvir as pessoas. O influente às vezes ele corta, não por impaciência, mas porque ele lembrou de uma coisa, ele quer muito falar e às vezes nem precisava falar, nem era tão importante, fica cortando. Então o influente precisa ter paciência de ouvir, precisa lembrar que se for importante, vai voltar para a cabeça depois e vai ser falado. Nem tudo precisa ser falado. Teve um exercício que eu fiz que me ajudou muito. Bom dia, Espaço Vida. Tô falando de temperamentos aqui, tô falando do segundo, que é o influente, que é o mais comunicativo. Veja se você se identifica. Então o influente tem que ter cuidado com isso, com foco, né? Desfoca muito fácil, se distrai muito fácil. Então o feedback que o influente vai receber às vezes é de não levar as coisas a sério, de não ser organizado. Então o influente é aquela pessoa que sempre chega atrasada, que não é pontual. Isso para outros perfis pode ser uma falta de respeito, né? Então a gente precisa tomar consciência disso e reconhecer isso para facilitar os nossos relacionamentos. Tá fazendo sentido? O que mais aqui do influente? O influente é aquela pessoa que se ele não estiver empolgado, ele não faz. Então ele precisa aprender também a desenvolver essa disciplina, a fazer por conta do resultado, não só porque é gostoso de fazer, porque tem coisas e tem dias que não é gostoso de fazer o que a gente tem para fazer, né? Vou seguir agora para o próximo. Vamos lá, para a gente não demorar muito, fazer um resuminho daqui a pouco. Próximo, estável. Tem alguns estáveis aqui, né? Que eu vi que vocês comentaram ao longo da live. Então, quem que é o estável? O estável é aquela pessoa paciente. Gente, paciência. Nesse tempo que a gente tá vivendo, que tá todo mundo acelerado, é uma bênção. Outra coisa que as pessoas não valorizam e é uma bênção, saber ouvir. O estável tem isso, conforme também tem isso. Eles sabem ouvir, eles não ficam cortando e interrompendo as pessoas só falando. E aí hoje em dia a dor de muitas pessoas é: ai, Tainá, mas eu não tenho nada de interessante para falar, para compartilhar. Eu saio com as minhas amigas, eu não consigo puxar assunto com ninguém. Cara, que ótimo! Você já parou para pensar? Hoje em dia todo mundo tem assunto. Tem que ter alguém para ouvir essas pessoas, é muito valioso. É tão gostoso ser ouvido. É ou não é? É muito ruim ser cortado, é muito ruim ser interrompido, é muito ruim quando a pessoa não consegue te ouvir sem dar uma opinião. E são os introvertidos que conseguem fazer isso. E isso é muito valioso. Então, se a sua força é falar, ótimo, fale. Mas se a sua força é ouvir, ela é tão importante quanto falar. É importante que os introvertidos se apropriem disso. Então, o estável é a pessoa paciente, é a pessoa que mais tem dificuldade de sair da zona de conforto. O estável, ele tende, né? Olha, como o próprio nome fala, né? Estável. Ele procura manter as coisas como elas estão. E aí, às vezes, com isso, tem uma oportunidade aqui na frente do estável, mas ele morre de medo e pensa muito, ou às vezes nem pensa, né? Se analisasse, às vezes ia ver que não ia nem correr tanto risco assim. Então tem que ter cuidado com isso. É uma pessoa que busca segurança, previsibilidade, dependência. Então o estável, ele é uma pessoa que ele vai aprender melhor, se desenvolver melhor, explorar novas possibilidades com alguém do lado mentorando, alguém que já tem experiência naquilo, falando, ó, isso aqui é isso aqui, e ensinando. O estável não é a pessoa que sai explorando, porque ele é muito respeitoso, porque ele é muito cauteloso, porque ele não é a pessoa que vai invadindo espaços. Então o estável, nossa, tô num ambiente novo, tô morrendo de medo, tô inseguro, procure alguém para te mentorar, seja aberto sobre isso. É assim que você vai florescer. Sou estável, quero fazer uma transição de carreira, preciso mudar alguma coisa na minha vida. Coloque no papel o que você ganha, o que você perde, o que de pior pode acontecer, o que você pode fazer, quem que pode te ajudar. Quanto mais o estável planeja, mais a possibilidade vai se tornando mais tangível para ele, mais alcançável para ele, mais próxima. E tudo aquilo que a gente pode organizar, a gente pode gerir.
a gente pode administrar. Então, quanto mais a gente usa essas ferramentas que dão clareza, que organizam, menos assustadoras as coisas são. As coisas sempre são maiores e mais complicadas enquanto elas estão no mundo mental. Quando a gente torna isso palavra, quando a gente torna isso anotação, pronto, o problema que é desse tamanho, já fica desse tamanho aqui. Ah, é isso aqui. E é a partir disso aqui que fica muito mais fácil de resolver. Ah, isso aqui eu posso resolver. Então, o que é o feedback que eu mais recebo dos meus clientes? Eu deixo meus clientes falarem muito normalmente. Por quê? Porque isso organiza as coisas. E o que precisa ser colocado no papel é colocado no papel, porque isso simplifica. Na nossa cabeça tem mais de 35 mil pensamentos por dia. Então na nossa cabeça é tudo complicado, é tudo abstrato. Colocou no papel, ah, é isso aqui. Pronto, tá direcionado, faz. O estável vai se valer muito disso. O estável é uma pessoa extremamente leal, dedicada, gosta de rotina, de harmonia, então ele é aquela pessoa que vai mediar conflitos, é aquela pessoa que num momento de crise vai trazer um pouquinho de calma. São amigos para a vida inteira, é aquela pessoa que engole sapos, tem que ter cuidado com isso. Tem relacionamentos, tem momentos, tem estresse que não vale a pena. Tem discussões que não valem a pena. Só que tem discussões que são fundamentais pra gente se manter naquele relacionamento. Que foi uma conversa que eu tive com o Ricardo, que eu contei aqui no começo da live. Eu sou uma pessoa que, se algo está me incomodando, eu vou lá e falo. Porque pra mim isso é muito natural, eu sou comunicativa. Eu vou lá e falo pra pessoa. E falo na hora que aconteceu. O estável não, ele guarda. E às vezes ele guardar vai ser bom porque aquilo nem é tão importante, aquela conversa não vai levar a lugar nenhum. Mas se aquilo está incomodando muito ele vai precisar levar isso para o outro, para que o outro saiba que ele está incomodando, possa fazer algo a respeito. E às vezes a gente vai ter que levar várias vezes e cada vez com mais assertividade. Porque às vezes o outro está escutando, nossa, puxa, pisei na bola com a Tainá com isso. Só que aquilo não é importante para aquela pessoa e ela já esqueceu. Né? Então é importante pra mim porque me incomoda, mas o outro não tá sofrendo, ele não tá incomodado, então daqui a pouco ele esquece. Então eu preciso às vezes criar um incômodo pro outro sobre isso. Ser estável me ajuda muito na minha profissão de professora. Estáveis são maravilhosos com pessoas. Eles só precisam aprender a ser maravilhosos para as pessoas sem darem até o que eles não têm, sem se esgotarem para isso. É só isso que eles precisam aprender. Então eles precisam aprender a ter conversas difíceis, a colocar limite, às vezes dar um feedback negativo, para que ele não acabe se distanciando da relação para se proteger e às vezes perca uma relação que tinha às vezes muito a oferecer, né? Então ele é um grande pacificador e é isso, acho que basicamente o estável é isso. Passei tudo para quem é estável que tá aqui na live. Vamos pro conforme agora. O conforme, ele gosta de ter certeza, ele busca certeza, ele sofre atrás, ele pesquisa, ele se aprofunda. Já aprendi a administrar muitas coisas ouvindo e vendo seus conteúdos. Ai, que bom, nossa, fico muito feliz de saber isso. Então, conforme ele é organizado, ele é disciplinado, meticuloso, detalhista, pragmático, prático, né? Ele é racional, ele é sério. O que é certo e o que é errado. E às vezes vai ter dificuldade de lidar com o emocional das pessoas. Porque quanto mais emocional a gente é, mais irracional a gente é também. Então, às vezes, pro conforme, as pessoas vão fazer coisas que não fazem sentido nenhum, que não tem pé nem cabeça, mas é por conta dos sentimentos. Tem que olhar para isso. Acho que tem muito de conforme também. Então, o dominante e o conforme são racionais e o influente e o estável são emocionais. Normalmente, quando nós temos mais de um perfil alto, vai ser ou dominante conforme ou influente estável. Mas pode acontecer de ter perfis opostos também, aquela pessoa que está sempre em conflito, que tem comportamento contraditório, tá? Mas como você vai ter esse perfil mais racional, é uma tendência que você tenha os dois mais altos, né? Tanto a dominância quanto a conformidade. Então, na dominância, você é racional e rápido, e prático, e corajoso e impulsivo. E na conformidade,
você é mais detalhista, mais técnico, mais criterioso. Então tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas emocionais e mesmo que você tenha um perfil mais racional, você também tem as suas crenças, né? Tem os seus vícios emocionais e todo mundo erra e todo mundo tem ponto cego. Então a gente não pode olhar para as pessoas com muito racionais como se as pessoas fossem máquinas, como se as pessoas fossem robôs. Em matéria de ser humano, 1 mais 1 não é 2. Né? Tem muita coisa que pode acontecer no meio. Então, se a gente não aprende a olhar para as emoções também, como elas impactam as reações, os comportamentos das pessoas, a gente não vai conseguir chegar às vezes no essencial de um alinhamento, de um acordo, de uma negociação, de um relacionamento. Então, ele é essa pessoa cautelosa, pessimista. Por quê? Porque ele tem um olhar tão apurado, ele tem um olhar tão assim, ele tem um olhar pro detalhe que ninguém tem, o conforme. Então às vezes tá todo mundo, ai que maravilha, que delícia, e o conforme tá vendo já que vai dar errado, porque tem um detalhe que não foi cuidado. Então ele é uma pessoa que ele sofre bastante por causa disso, né? Ele tende a ter tanta clareza do que pode dar errado, que às vezes ele até perde, não dá tanto o braço a torcer. Então tem que ter cuidado com isso. Olha só, crítico, chato, tradicional, por quê? Porque para os outros perfis, o conforme, às vezes, ele dá muita importância para coisas que naquela situação às vezes não tem. Então tem situações na vida que é muito importante a gente ser detalhista. E nessa situação, pelo amor de Deus, chama o conforme, põe o conforme para fazer, porque senão vai dar ruim. Mas tem outras situações na vida que o que a gente precisa é de velocidade, de praticidade, de improvisação. E o conforme às vezes não é essa pessoa e às vezes também não deixa que ninguém seja em nenhuma situação. Então o segredo do perfil e do sucesso é flexibilizar, é eu saber que às vezes a comunicação, que é algo que eu sou boa, é importante, mas às vezes a técnica também é. Por mais que por mim, que tenho alta influência e que gosto de improvisar, para mim seja chato, difícil, essa é só a minha visão, ela não é tudo. Então os perfis, eles têm essa função de complementar, de ensinar, da gente desenvolver também algumas características que não tem e da gente ter a nossa visão de mundo complementada. Então as pessoas não são iguais, né? As pessoas não vão pensar como você, não vão funcionar como você. Então cada um dos 4 perfis tem um jeito de se comunicar. Deixa eu mudar a tela aqui. Então como é que eu acho que eu sou casada com um conforme? Então eu vou falar agora de como que a gente se conecta com cada um dos perfis. O dominante, a pessoa mais... Odeio improviso, não consigo detalhar. Então, às vezes é importante flexibilizar o que realmente pode ser feito minuciosamente e o que talvez não precise. E o conforme também precisa olhar muito para a autocrítica, porque para ele nada nunca tá bom o suficiente, ele nunca é bom o suficiente. Só que o conforme ele tem uma régua de autoavaliação que é muito exigente. Então, se ele ficar olhando para essa régua dele, ele nunca vai estar bom. O conforme, por exemplo, se for para ele compartilhar conhecimento, ele só vai às vezes se permitir fazer isso se ele tiver PhD. Só que as pessoas não precisam de aprender tudo que existe para ser aprendido. Então, às vezes, você não tem um PhD naquele assunto, mas você nitidamente domina mais do que aquela pessoa que trabalha com você. Então, você pode sim ensinar essa pessoa, você pode sim trabalhar às vezes junto com ela nesse assunto que você não domina, mas você sabe mais do que ela. Então o conforme ele tem que olhar para essa exigência sempre alta, que às vezes até baixa a própria autoestima, porque tem que ser tudo muito perfeito sempre, e ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito. Assim como também não gosto de surpresas. Nossa, isso é muito coisa de conforme, porque conforme gosta de ter o controle de tudo. Então é importante isso, né? Se abrir para não controlar tudo, para que a vida possa te surpreender, para que as pessoas possam te surpreender. Então, como se conectar aqui, voltando, né? Como se conectar com cada um dos 4 perfis. O dominante, aquela pessoa prática, mandona, às vezes rude,
Como é que eu vou me conectar com aquela pessoa? O dominante não é uma pessoa para você se alongar no assunto. Se você é uma pessoa que faz rodeio para falar ou que gosta de falar muito, se você é estável ou influente, se prepare para falar com o dominante, para você falar só o que precisa ser dito, porque senão ele vai te cortar, você vai se perder no meio do caminho e vai virar um estresse para todo mundo. Não vá desabafar com o dominante, ele não é a pessoa para isso. Ele é a pessoa que vai te apontar um caminho, uma solução, vai te dar um comando. Esse é o dominante, é isso que você pode esperar dele. Então, nossa, não tenho ideia de como que eu vou resolver isso aqui, eu preciso resolver isso aqui. Vai falar com o dominante. Ou eu preciso de ajuda, eu tô com um problema aqui, eu tô tentando resolver, mas tá muito pesado pra mim. O dominante às vezes vai querer pegar o problema pra ele. O dominante é movido a desafio. Se deixar, ele quer resolver o problema pra todo mundo. Então é pra isso que você vai se conectar com o dominante. E é dessa forma. Não leve o tom de voz do dominante pro pessoal. Ele é essa pessoa estressadinha. Então acolha isso também. Quantos perfis ao mesmo tempo a maioria das pessoas tem? A maioria tem um ou dois mais altos. A maioria tem um ou dois. Eu sou ID. O Ricardo é S. Pode acontecer da pessoa ter até 3. E aí são pessoas que vão encontrar mais flexibilidade em tudo isso aqui que eu tô falando. Vão se identificar com muita coisa. Vão se conectar facilmente com vários perfis, tá? Difícil eu falar com a minha mãe. Ela quer passar muito detalhe. Aí então... Aí você pode falar, ai mãe, eu sofro um pouco com essa parte de detalhes, preciso que você tenha paciência comigo em relação a isso, né? O influente, como é que eu vou me conectar com o influente? Aquela pessoa que é comunicativa, que é aberta, que é bem-humorada, que é engraçada. O influente, ele gosta muito de ser ouvido, então, e ele gosta muito de ser reconhecido também. Se você é influente, aprenda a pedir feedback, né, pra você, porque às vezes o influente tá fazendo de tudo pra agradar o outro, tá lá, nossa, olha isso aqui, olha que lindo isso aqui que eu fiz pra você, olha esse outro aqui que lindo, e não recebe feedback porque não tá sinalizando que quer um feedback. Então o influente precisa fazer isso. E se eu convivo com o influente, se eu escuto esse influente, aqui em casa, eu sou influente, sou tagarela. Um alinhamento que eu tenho com o Ricardo é, amor, eu tô precisando falar, não precisa ouvir o que eu vou falar, não precisa dar opinião no que eu vou falar, só fique assim, ó, Você nem precisa, você pode dar a cabeça longe se quiser, mas eu tô precisando falar, tá bom? Combinado? Porque ele ficava preocupado, ficava me cortando, ficava me dando opinião e eu não precisava nada disso, eu precisava organizar minha cabeça. Então eu falava e ele ficava aqui e dá tudo certo. A gente faz isso quase que diariamente. Eu sempre falo, por favor, resuma isso. Consul se identificou com qual? Dominante? Essa fala é bem de dominante. Então é isso, né? O dominante, ele precisa se flexibilizar para às vezes ter paciência, porque não é só o dominante, ele sempre quer resolver, ele quer fazer, e a vida não é só isso, a vida também é se relacionar, e se relacionar é ter paciência, às vezes é ouvir, né? Então é um treino pra gente fazer. Preciso me conectar com o influente, preciso ter paciência para ouvir essa pessoa. Reconhecer coisas boas que essa pessoa faz por mim. Isso vai fazer essa pessoa assim se sentir muito vista e reconhecida nesse relacionamento. Dominante, eu odeio detalhes. Então é isso. O estável. Como é que eu sei que alguém é estável? O estável é aquela pessoa gentil, educada, mas mais na dele, demora um pouquinho para se abrir, escuta tudo sobre você, mas às vezes não fala nada sobre si mesmo. O estável, o principal aprendizado que eu tenho sendo casada com é sobre ter paciência com o tempo dele. O estável detesta se sentir pressionado e paralisa quando pressionado. Então, se você é dominante e você convive com o estável, seja dentro de casa, seja no trabalho, e a gente sempre tende a se atrair pelo perfil oposto. Por quê? Porque o perfil oposto tem qualidades que a gente não tem. Então, o Ricardo tem uma paciência que eu não tenho. Inclusive, eu já fiz até hoje mais de 150 análises de perfil comportamental e teve uma pessoa que tinha menos paciência do que eu, lá nos gráficos do relatório. Então, eu tenho zero paciência. Só que a gente pode desenvolver nessas habilidades que a gente não tem. E eu casei com uma pessoa que me ajuda a desenvolver isso diariamente. Se pressionar, a resposta é não, exatamente. Então a chave com o estável é ter paciência com ele.
Um dos meus melhores amigos é estável, sempre muito paciente e atencioso. Acho que isso é muito perfil de servidor público, faz sentido. Então, o estável é essa pessoa. Se você pressionar, ele vai falar não pra você. Ele precisa de um tempo para decidir. Isso é a adaptação que eu vejo mais necessária e mais útil em relação aos estáveis. E se eu tô convivendo com um conforme, aquela pessoa que é mais exigente, mais crítica, mais perfeccionista, o seu jeito de mostrar consideração para um conforme é mostrar que você se importa com os detalhes, que você vê que isso é importante para ele, mesmo que não seja importante para você. Porque como eu tô falando, a vida não é só sobre o que é certo e sobre o que é errado, mas é sobre enxergar o outro, é sobre dar um lugar pro outro. E isso significa flexibilizar aquilo que a gente está buscando, o objetivo, o que é certo, para prestigiar o outro também nessa equação. Então, quando eu vou atender um dominante, por exemplo, eu não vou nem falar da teoria DISC, eu não vou falar dos autores das teorias, eu não vou falar de como ela é situada, como que ela é validada. O dominante não quer saber de nada disso, o dominante quer saber de como que isso vai ajudar ele a ter resultado. É só isso que ele quer saber. Mas o conforme quer saber da onde que você tirou isso que você está falando. Então eu falo que essa é uma teoria baseada nos humores de Hipócrates, mas foi revista por William Marston no livro As Emoções das Pessoas Normais. Foi validada essa ferramenta pela Universidade Federal do Ceará com 98,8% de assertividade. E essa ferramenta, então assim, outro cuidado que a gente tem que ter sobre essa ferramenta de temperamentos é que às vezes nós não estamos na nossa natureza, né? Eu comecei a live contando isso. Quando eu fiz o meu teste, eu estava totalmente adaptada em outro perfil. Eu sentia que eu tinha que ser outra pessoa e eu vinha sendo outra pessoa. Mas eu estava feliz? Não estava. Eu tinha certeza que eu era conforme. E eu sou ID, sou influente dominante. Eu tenho nada de conforme. A minha conformidade natural é baixíssima. Só que eu estava longe da minha natureza. Então eu me identifiquei com outro perfil num primeiro momento. Até começar a olhar para os pontos críticos, daí ficou mais claro para mim. Então, quando você faz essa ferramenta, vai mostrar o seu natural, vai mostrar o seu adaptado, que é quem você tem sido. E aí sim você pode fazer escolhas, porque sim, a gente vai ter que flexibilizar para a gente se relacionar, para a gente ter jogo de cintura na vida, que é fundamental, só que a gente precisa ver até que ponto faz sentido a gente flexibilizar, se essa conta tá fechando, o ganho que eu tô tendo tá valendo a pena o esforço que eu tenho que fazer, né? Mas na relação de casal a gente vai tender sim a se relacionar com uma pessoa que é o nosso oposto, e a gente vai aprender nos desafios a como lidar com isso e vai crescer a partir disso. Quando eu fiz análise com você, muita coisa sobre mim fez sentido. Sobre mim também, sobre a nossa relação também, né? Então, o que a gente precisa ter cuidado com? Será que eu tô tentando ser quem eu não sou? Será que eu tô tentando ter características que eu não tenho, mas não tô nem olhando e valorizando as que eu tenho e usando a meu favor as que eu tenho? Né, me colocando, né, em lugares onde eu posso ser eu, me prestigiando. Então assim, a gente vai ter que se flexibilizar, vai ter que fazer esforço, vai ter que se adaptar? Vai. Só que eu preciso ter momentos e ambientes de relaxamento, de descanso. É isso que importa. É eu ter esse equilíbrio. Tudo é sobre equilíbrio, né? A gente precisa aprender a flexibilizar a nossa comunicação. Então, às vezes eu sou muito rápida, mas tem pessoa que é devagar e eu preciso flexibilizar isso, porque eu preciso de pessoas para florescer na minha vida. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente chega muito mais longe junto, né? Então, entender que se você é dominante, às vezes você vai ter que ter paciência com as pessoas, às vezes você vai ter que acolher as pessoas, mesmo que você ache que aquilo é perda de tempo, que aquela conversa é desnecessária. Se você é influente, você tem que entender que nem tudo que a gente faz por diversão, porque é gostoso de fazer. E organização, por exemplo, né, que a gente precisa focar, precisa levar algumas coisas mais a sério. Se você é estável, você precisa entender que nem tudo precisa ser pensado e analisado antes de ser feito, né? Nem toda vez que uma pessoa é rude com você é sobre você. Na verdade, nenhuma vez é sobre você. Às vezes é o temperamento dela, às vezes ela tá tendo um dia ruim e você tem esse cuidado para falar, porque aí está a sua força.
Isso é bom sobre você, mas nem todo mundo tem esse talento que você tem. Então, às vezes, a pessoa não ter uma comunicação tão gentil como a sua, não é porque ela não faz questão, mas é porque ela não é tão habilidosa nisso como você. E se você é conforme, você precisa lembrar que nem tudo precisa estar numa régua de perfeição altíssima, né? A gente pode flexibilizar em relação a isso. Gente, fez sentido até aqui? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Falei bastante, né? Nossa, esse assunto dá pra fazer muito conteúdo. Gostei desse assunto. Deixa eu tirar a tela aqui. Gostei desse assunto, quero me aprofundar. Tem um livro bem bom, bem gostoso de ler sobre isso, que é esse aqui, ó. Decifre e influencie pessoas. Se você quer saber mais sobre isso, essa é uma leitura, print aí, tá? Essa é uma leitura que vai te ajudar, tá? Vou finalizar essa live aqui com um texto do meu livro. Separei aqui para vocês. Pessoas perfeitas não existem e o objetivo não é esse. Paula é introvertida e se sente pouco à vontade com muitas pessoas, mas ela é excelente com números. Tomás tem muita dificuldade para falar não e tem medo de mudanças, mas é um excelente ouvinte, paciente, empático e organizado. Elizabeth é impaciente, mandona, explosiva, mas ela é visionária e ousada. Ela capta oportunidades como ninguém. Sandra é muito boa planejadora, é minuciosa, detalhista, teimosa, crítica e é a melhor pessoa para revisar qualquer projeto. Joana é comunicativa, criativa, se distrai facilmente, não gosta de planilhas e sempre que pode recorre a Paula, Sandra, Tomás, Elizabeth, além de ferramentas de apoio. O autoconhecimento serve para muitas coisas: identificar e lidar com vícios emocionais, conhecer o seu perfil ou temperamento, forças, fraquezas, valores e traçar um caminho com sentido. Às vezes pode parecer que se conhecer ou ser a sua melhor versão é se tornar perfeito, mas não é. É fazer o melhor possível com o que você tem e parar de gastar energia tentando ser quem você não é ou perfeito. Se nós fôssemos destinados a ser completos, nós seríamos iguais, independentes e isolados, não haveria o que somar. Assim como as células do corpo, a sociedade é composta de pessoas que têm algo de específico a oferecer e a receber. Ser quem nós somos é leve, é natural, é fluido. Sabe quando você começa a fazer algo e perde até a noção do tempo, entrando em fluxo? Isso acontece quando você está na tua natureza. Quando a gente não se conhece, acabamos tentando ser tudo o que é esperado de nós e nos sobrecarregamos, nos frustramos e nos perdemos de quem somos. Deixamos que o ambiente nos defina, nos comande e nos sujeite. A meta é encontrar prazer em ser quem somos e dar o nosso melhor sendo quem nós somos. Desejo muito sucesso e muita saúde. Ajudar as pessoas é um dom que muitos não têm. Yuri, obrigado pelo carinho. Gente, então é isso. Quem quiser saber mais sobre temperamento, me manda um direct depois, vem conversar comigo que eu falo sobre como que eu uso essa ferramenta, tá? Normalmente eu não vendo separado, mas se você estiver vindo da live, Tainá, quero fazer a ferramenta, quero me aprofundar no meu temperamento, me procure, eu vou ter um prazer de ajudar vocês, tá? Obrigada por estarem aqui, pela interação. Nos vemos na próxima live. Ainda não tenho tema. Se você quer ver um tema aqui, eu aceito sugestão também no meu direct, tá? Desejo uma ótima quarta-feira, um ótimo dia e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.